Olá, tudo bom, alunos? Então, eu vou ficar com a apostila aqui aberta, né? Qual é do primeiro bimestre, para eu me orientar aqui sobre como eu vou falar com vocês para eu não extrapolar os minutos, não é verdade? Que aqui o objetivo são vídeos bem curtos. Vou tentar assim dividir o assunto em vários vídeos curtinhos. Aí você vê qual que você gostaria de assistir para acompanhar os seus estudos, né? Para dar apoio aos seus estudos. Então, na primeira apostila, ele começa falando sobre resenha e sobre resumo, né? Então, a resenha e o resumo são tipos de textos diferentes. Então, eles são de gêneros textuais diferentes. No estudo da língua portuguesa, essa palavra gênero tem a ver com o tipo de texto, né, com características assim próprias de cada tipo de texto, seja falado ou escrito, né, que nós usamos no dia a dia. Vou dar um exemplo, né? Então, quando você vai escrever uma mensagem no WhatsApp, você tem que seguir regrinhas básicas ali, né? Ele tem características próprias, esse tipo de texto, né? Ou seja, a linguagem vai ser mais informal, né? Você vai poder usar, né, os GIFs, né, os emojis, né? É um texto aberto à ilustração, né? Um texto aberto para arquivos, né? A sua conversa vai ser um texto dinâmico, vai ter assim umas características aproximadas da fala, do cotidiano, não é? Por mais que você queira ser um pouco formal, que depende do receptor, né? Você ainda assim vai ter uma linguagem mais dinâmica, entende? Então, a escrita que você usa, né, o texto escrito que você elabora no WhatsApp é um gênero textual. Por quê? Porque ele é específico para aquela situação. O gênero textual tem a ver com essa especificidade, entende? Por exemplo, um outro exemplo é de outro gênero textual, uma receita culinária. Então alguém te pede uma receita de um bolo, de um prato qualquer. Quando você vai escrever, né, esse texto dessa receita, você já sabe que tem que ter uma estrutura meio pré-determinada, né? Vai ter que estar lá o nome do prato, né? Uma parte dos ingredientes e o modo de preparo. Você vai elaborar frases, vai escolher palavras de acordo com esse seu objetivo, não é verdade? Então a receita culinária já vai ser um outro tipo de texto, né? A receita médica já vai ser também um outro tipo de gênero textual. Quando ele for escrever a receita médica, por exemplo, a gente já sabe que lá em cima vai ter tipo um cabeçalho, né, com o nome, por exemplo, da clínica ou do hospital. Embaixo vem impresso os serviços que aquela instituição pode estar te oferecendo, né? Aí vem assim a posologia, né, assim como ele vai prescrever assim a medicação para você, né, vai colocar os nomes dos remédios, a dosagem, né? Ele tá te instruindo sobre isso e no final ele vai ter que carimbar e assinar, né? Ou fazer, rubricar ali o texto dele. Então já é um outro tipo de texto. Então o gênero textual você viu que existe uma flexibilidade. Eu vou dizer rapidamente só tipos de textos. Por exemplo, uma piada, né? Porque também pode ser oral, tá, gente? Os gêneros textuais não se limitam a textos escritos. Pode ser uma piada, um texto de um teatro, né? A série de televisão sua predileta, né? Ou uma fábula, um conto de fadas, né? Uma novela, uma entrevista, né? Um relatório que você tem que fazer de alguma coisa, um manual de instruções para você usar um determinado aparelho, né? O culto na sua igreja, né, que você vai, não tem que ter todo um roteiro ali de fala, né? Não é chegar aí, né? Tem todo um padrão, uma estrutura, né, de apresentação de um sermão, por exemplo, também. Uma postagem sua no Instagram, né, ou no Facebook, né, uma videochamada, né? Então uma lista de compras que você vai fazer,
no mercado, né? Por exemplo, né? Uma biografia, uma notícia, uma reportagem, né? Então, cada tipo de texto que eu falei, seja falado ou escrito, ele vai seguir assim uma base, uma estrutura específica. Então, isso que é um gênero textual. Então, o resumo e a resenha, eles têm que estar obedecendo a uma estrutura peculiar a eles, entendeu? O texto, assim, vai seguir uma linha de raciocínio e de construção diferente. Não, então, isso no outro vídeo a gente vai falar, então, como é essa linha de instrução, tá ok? Beijo pra vocês, tchau!